Parte 3 da nossa aula 1, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre inquérito policial aqui. Como eu te prometi, nós vamos agora utilizar esse vídeo para aprofundar alguns assuntos que eu trouxe de uma forma mais genérica para você no vídeo anterior. Então, são 3 situações que eu quero trabalhar bem com você aqui. A natureza jurídica, que a gente já falou, mas eu preciso trazer algumas observações específicas aqui. A parte de provas que eu comentei com você, elementos informativos e provas, eu preciso também trabalhar provas já com você, apesar de ser um assunto que a gente vai desenvolver melhor ainda mais pra frente, mas já vamos trabalhar algumas coisas que são essenciais aqui, atribuição e competência do inquérito policial. Esses são os focos desse vídeo aqui, tranquilo? Vamos devagar. Dama, você já falou, natureza jurídica, eu já percebi, é um procedimento administrativo. Preciso saber mais alguma coisa? Precisa, porque olha só, essa ideia de procedimento administrativo, como eu te disse, a intenção é separar, é você não fazer a confusão do que é o procedimento administrativo com o processo em si. Procedimento e processo. O procedimento administrativo não tem o condão de gerar, pelo menos não imediatamente, a aplicação de uma penalidade, uma sanção. Ao passo que o processo, sim, a função dele é essa. No procedimento administrativo, eu não tenho a geração necessária de um contraditório ampla defesa, eu tenho levantamento de informações. No processo, sim. Então, assim, é muito distinto. Como eu te falei, investigação, a parte investigatória, a fase investigatória é feita por um procedimento. A fase judicial é um processo. Essa é a diferenciação. Você já sabe isso. Então, para que você está repetindo? Porque aí eu preciso trazer para você. Em 2016, houve a edição da Lei 13.245. E essa lei, ela fez alterações profundas na Lei 8.906 de 94. Que é chamado Estatuto da OAB. Aí você pensa assim, porra, Dalma, o que tem a ver o Estatuto da OAB com os Códigos de Processo Penal? Muita coisa, por mais que você não acredite, principalmente no artigo 7º, que trata lá dos direitos, né, em relação ao advogado. E aqui é que entra toda a jogada. O inciso 21, que é o primeiro foco, a gente vai trabalhar muito esse estatuto por conta dessa lei, porque essas alterações profundas trouxeram muita coisa nova pra gente. Uma das grandes coisas foi a inserção de uma das possibilidades de você, apesar de ter um procedimento, apesar de não ter um processo em si, serem etapas distintas, o procedimento afetar o processo. Deixa eu te explicar onde eu quero chegar. Tá? Antes da gente entrar nessa legislação, deixa eu montar um esquema para você aqui. É claro que se você notou que o procedimento administrativo, o procedimento do inquérito policial e o processo penal em si, a fase processual judicial, já que você notou que são duas coisas distintas, então é claro, é possível que eu diga a você que erros cometidos lá no levantamento das informações, condutas que não foram devidamente corretas lá cometidas dentro do levantamento, na fase de investigação, elas não podem ser utilizadas, não podem ser convocadas como base para poder gerar a anulação de um processo. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem, durante a investigação, o desrespeito pela parte investigativa de algum ato, algum direito do investigado por si só, algum erro cometido ali não vai gerar necessariamente o poder de gerar anulação do processo lá pra frente. Eu vou te mostrar a exceção, fica nervoso não. Você deve estar, porra, tá maluco, calma. A ideia é a seguinte, são etapas distintas. Então, vícios, erros cometidos na fase investigativa não têm o poder, não podem ser utilizados para gerar anulação da fase processual, da fase judicial. Porém, é óbvio que nós temos duas exceções nisso. E aqui entra o porquê que eu chamei a atenção da Lei 13.245 de 2016, porque a segunda exceção é culpa dela. Vamos à primeira, que é a clássica, que a gente já conhece. A chamada obtenção de prova ilícita. Pelo meio ilícito, né? Você lembra disso no direito constitucional? O princípio da não observância de provas obtidas de forma ilícita no processo? Pois é. Erros cometidos na fase investigativa não levam à anulação do processo, salvo se esses erros geraram o objeto que a prova, né, como ele utiliza no termo, o objeto que gerou a criação da prova. Geraram o elemento informativo comprobatório que gerou a criação da prova. Então vamos utilizar um exemplo básico para você, rápido e simples. Imagine que eu fiz uma interceptação telefônica durante a fase investigativa, porém sem autorização judicial. E tu lembra, a Constituição Federal te traz essa regra. Só poderá rolar interceptação telefônica com autorização judicial para meios de instrução processual penal ou de investigação criminal. Lembra disso, né? Pois é. Imagina,
Eu consegui uma interceptação telefônica, muito importante aquela informação, vou levar isso lá, vou levar isso como um elemento informativo para poder criar a possibilidade da ação, só que foi obtida de forma ilícita. Então, essa é a primeira exceção. Vamos de novo. Já que são etapas distintas, erros cometidos na fase investigativa não dão o poder de anular a fase processual, a fase judicial. Porém, caso tenha chamado obtenção de prova ilícita na fase investigativa, consequentemente eu posso aí sim anular o processo de forma direta. Beleza? Essa daqui é a chamada teoria da prova ilícita por derivação. Já guarda isso no coração. A teoria de prova ilícita por derivação é por isso. Porque ela deriva de um ato ilícito, que gerou o elemento informativo, consequentemente a prova ilícita. Então esse erro lá na fase investigativa derivou numa prova que é ilícita e ela vai ser considerada inviável, não pode ser utilizada e pode ser até utilizada como base para anular o processo. Nós tivemos o caso de um banqueiro aí, né, que teve uma situação dessa. A prova obtida foi cabal do processo, à época foi considerada ilícita, né, e consequentemente todo o processo foi anulado contra o cara. Né? Procure sobre essa história que vale a pena na internet você buscar, para você ver como é que quando a gente está afim de fazer cagada, o nosso judiciário faz com o estilo nossa autoridade policial também. Aquela foi sensacional. Procure, tá? Eu não posso falar que senão o pessoal me processa. Então, beleza? Primeira característica, primeira exceção, né? A chamada teoria da prova ilícita por derivação. Tá? Então, provas obtidas de forma ilícita lá na fase investigativa poderão sim gerar anulação de um processo. E a segunda coisa, que é a novidade da Lei 13.245 de 2016, da alteração do Estatuto da OAB, é a falta da defesa técnica na fase investigativa. O que significa isso? Falta de advogado. E aqui talvez seja o grande ponto que a gente tem tido problemas. Essa mudança no artigo 7º, ela traz o pensamento de, se eu estou passando por uma fase meramente investigativa, em que eu não tenho um contraditório e ampla defesa, eu preciso realmente permitir acesso de um advogado a tudo que está acontecendo ali? Eu preciso realmente que tenha um advogado acompanhando o seu cliente? Bom, o inciso 21 do nosso Estatuto da OAB, atual, novo, é que vai responder isso. Eu vou jogar na tela, daqui a pouco a gente volta e trabalha esse segundo ponto. Vamos lá? Artigo 7º da Lei 8.906 de 94. São direitos do advogado. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações. Olha só. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações. Ou seja, na fase investigativa. E olha o que ele fala. Sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados direta ou indiretamente. Pronto. Essa foi a jogada. O que ele quer dizer aqui? É uma coisa que a gente já meio que sabe, mas é só uma confirmação legal. Qualquer interrogatório, qualquer levantamento de informação feito ao acusado diretamente, feito ao acusado lá na fase investigativa, depende do surgimento do advogado acompanhando. A grande coisa foi essa previsão da nulidade absoluta do processo, porque eu não permiti o acesso ao advogado. Porque assim, deixa eu ser realista, não é novidade, a Constituição já falava isso. Lembra da Constituição Federal? Ele tem uma etapa no artigo 5º que fala sobre direitos do preso. E se o seu professor de Constitucional te explicou bem, ele te disse que aquele preso que é dito lá não é o preso depois do processo penal, porque esse cara vai ter a LEP do lado dele, vai ter a lei de execução penal. O preso que ele fala ali é o cara que está sendo conduzido a responder um processo. E ele te diz que ao preso são garantidos a assistência da família e de advogado. Então não é novidade nenhuma. O que eu estou querendo trazer para você de grande novidade é a possibilidade da nulidade absoluta do processo pelo simples fato que o advogado não esteve presente no interrogatório durante a investigação do acusado. Olha que louco! Então, um depoimento prestado pelo acusado, um interrogatório feito que não tem a defesa do advogado, gera a possibilidade de nulidade absoluta. O que significa nulidade absoluta? Eu não preciso comprovar prejuízo nenhum para que o processo seja anulado. Eu não preciso comprovar prejuízo à parte. Eu vou simplesmente anular. Só que aqui deixa eu te fazer uma observação legal. Foi inteligente, foi uma técnica boa do legislador, mas o STF já deu uma revertida nisso.
Porque você dizer que simplesmente cabe você determinar que o advogado não estando lá, você já anula o processo, também é você dar um poder muito grande. Então o que o STF tem entendido? O STF tem entendido que, apesar da previsão legal de nulidade absoluta, não preciso comprovar prejuízo, nesse caso precisa. Então vamos lá. Caso você pretenda anular um processo por vício no testemunho e depoimento dado pelo acusado na fase investigativa por falta de defesa técnica, caso seja a sua intenção, essa nulidade será absoluta, a qualificadora é essa, porém, só será aceita se for comprovado que houve realmente prejuízo. Eu tenho que comprovar que a falta do advogado fez com que aquela testemunha acabasse passando uma informação indevida, ou não soubesse que estava tendo cerceado os seus direitos, foi conduzida a, que não é difícil de acontecer, uma confissão. Então entenda, o que a gente tem de grande novidade, porque eu repito, a própria Constituição já não trouxe nada demais. A Constituição já tinha essa previsão. O que ele traz aqui é o efeito. Por isso que eu falo, a gente tinha como previsão natural a possibilidade de nulidade absoluta do processo pelo simples fato da prova ser obtida de forma ilícita. Agora nós temos também a falta de defesa técnica durante a investigação. Então, o advogado pode acompanhar, deve, aliás, é direito dele, e pode pedir anulação do processo se por acaso for cerceado o direito do seu cliente, né, durante o interrogatório, durante a prestação de depoimento da sua presença. Porém, STF, e essa base é muito essencial que você saiba, estabeleceu que eu preciso comprovar o prejuízo, apesar da previsão legal de ser nulidade absoluta, aqui tem que comprovar o prejuízo. Se não conseguir comprovar prejuízo fundado, né, causado, porque simplesmente o cara não teve advogado, não vai ter anulação de porcaria nenhuma. Tamo junto? Deu para entender a pegada? Então, assim, é muito importante que você perceba. Existe a possibilidade de erros cometidos na fase investigativa afetarem o processo? Não, de regra. Com exceções, a prova obtida de forma ilícita durante a fase investigatória, de novo, teoria da prova ilícita por derivação, e a falta de defesa técnica durante a investigação, no depoimento, no testemunho feito pelo acusado. Tranquilo? Lembrando, STF exige comprovação do prejuízo, tá? Segunda coisa que eu preciso aprofundar com você aqui, nós falamos sobre elementos informativos e provas. Como eu te disse, eu não posso entender que eles são a mesma coisa, apesar de ter muito doutrinador que fala que é igual, que são sinônimos, mas não são. Elementos informativos são produzidos durante a fase investigativa e têm como grande importância gerar uma informação, até mesmo um documento comprobatório, uma fonte de prova, né, que possa lá na frente virar uma prova durante o processo. Mas a ideia é estabelecer autoria e materialidade, que é o grande foco da fase investigativa. O elemento informativo, ele não pode ser a base única que gera a decisão de um juiz lá na fase judicial. Deixa eu te explicar isso aqui bem. A ideia aqui é o seguinte, eu não posso, artigo 155 do CPP, eu não posso permitir que um juiz dê a sua decisão única e exclusivamente baseado em elemento informativo. Por isso que eu usei a palavra única. Elemento informativo é aquele que gera informação. Prova é o que me interessa. Então vamos trabalhar provas. Deixa eu te mostrar as características da prova para você entender bem aquele artigo 155 que a gente já viu. E eu vou te mostrar mais umas coisinhas aqui também. Primeira coisa, a prova de regra só é produzida na fase judicial. Então, por que de regra? Porque, como eu te falei, lá no artigo 155 existem 3 exceções. Existem 3 tipos de provas que podem ser produzidas na fase investigativa. E que 3 tipos de provas são essas? Provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Vou te explicar daqui a pouquinho. Calma. Primeiro, em regra, só pode ser produzido na fase judicial. Prova é produzida perante o juiz. A prova será produzida perante o juiz. A prova tem que ter participação do juiz na sua criação. As provas têm que ter garantia do contraditório e ampla defesa. Enquanto no elemento informativo, cada elemento informativo que eu produzir não vai gerar direito de defesa da outra parte, até porque eu ainda não estou numa fase judicial, eu não estou num processo, num procedimento. Quando você produz prova, automaticamente, obrigatoriamente, você oferece contraditório e ampla defesa à parte acusada. Então, prova de regra produzida na fase judicial, vou te explicar os outros 3 daqui a pouco. Produzida na presença do juiz, tem que estar na presença do juiz. Na fase investigativa eu não tenho presença do juiz, lembra? Eu vou ter autoridade policial e não judiciária.
e a prova tem que garantir a contraditório ampla defesa. O juiz pode produzir prova? De regra, não. Só que existe a possibilidade de, como competência residual do juiz, que ele produza provas. Isso aqui é interessante. Existe a previsão dentro do Código Penal, de processo penal, que o juiz residualmente produza a prova. Quer ver? Está na tela. Artigo 212 do Código de Processo Penal. Olha só. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Isso aqui é a parte sobre interrogatório, tá? Que nós estudaremos. Não admitindo o juiz aqueles que puderem induzir a resposta, aquelas que puderem induzir a resposta, desculpa, não tiveram relação com a causa, importância, blá blá blá. Parágrafo único, é esse que me interessa. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, de forma residual, durante o interrogatório, se o juiz achar que algum ponto ali levantado nos quesitos não for esclarecido, ele poderá gerar o procedimento que traga aquela resposta. Então, o parágrafo único do artigo 212 é que traz essa competência residual. O juiz não produz prova de plano. A produção de provas tem que ser feita por ou provocação de uma das partes ou pelas partes. Não é problema do juiz. Agora, olha que interessante. Competência residual. Depois de todo o interrogatório, se o juiz achar, se ele achar que ainda falta alguma coisa para esclarecer para que ele possa ter a sua convicção lá na frente, né, possa produzir sua sentença, é ele que vai fazer o levantamento de informações. Tá tranquilo? Tá, Dalma. E dá para você me explicar então o que são aquelas provas que você falou que podem ser produzidas na fase investigativa? Vamos lá. Provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Apesar de elas serem bem parecidinhas, eu vou pedir para você esquematizar assim. Coloca assim, prova cautelar. Eu tenho duas coisas que eu preciso lembrar na prova cautelar. Depende de autorização judicial. Então pode colocar, prova cautelar, primeira coisa, depende de autorização judicial. 2, contraditório diferido. Vou te explicar. Depende de autorização judicial, possui contraditório diferido. Aí você vai colocar assim, ó, na prova não repetível. Não depende de autorização judicial e tem contraditório diferido. Você vai colocar no último, prova antecipada, depende de autorização judicial e possui contraditório real. Colocou as três informações? Vou te explicar agora. Não fica nervoso não, vou te explicar cada uma delas. O que é uma prova cautelar? O que é uma prova não... Por que essas provas são produzidas na fase investigativa? Porque por algum motivo, se eu deixar para produzir essas provas na fase judicial, eu posso perder o tempo, eu posso perder o objeto, eu posso perder a possibilidade. Então por isso que ele está trazendo aqui, lembre-se, né? Eu não posso, como juiz, me fundar apenas em elemento informativo. Agora, se forem produzidas provas na fase investigativa, se eu quiser, como juiz, fundamentar minha decisão só nessas provas, não tem problema, porque é exceção. Provas cautelares são aquelas que dependem da autorização judicial e são produzidas por quê? Porque pelo decurso do tempo, pelo prazo que for se passando, eu posso perder a chance de criar aquela prova. Então, depende da autorização judicial. Exemplo clássico, interceptação telefônica. Eu até te dei isso como exemplo já. Imagina que você... aquela possibilidade, aquele momento que eu preciso interceptar, porque eu não vai garantir, o cara vai ficar falando sobre aquilo o resto da vida. Aquele momento é específico. Só que eu não posso interceptar a ligação telefônica sem autorização judicial. Por isso que eu te dei a marca. Depende da autorização judicial. Ah, não, mas espera aí, na fase investigativa eu não garanto contraditório para defesa. Aqui que tá. Não é uma prova? Então vai ter. Só que o contraditório vai ser contraditório diferido. Também chamado contraditório postergado. Não vai ser naquele momento em que a interceptação telefônica aconteceu que a defesa vai rolar. Mas quando essa interceptação for utilizada como elemento probatório lá na fase judicial, aí eu vou ter que garantir a defesa. Porque lembra da regra. Tem prova, tem contraditório para a defesa. Então, o contraditório diferido significa que ele vai ser garantido sim, mas posteriormente, não é no exato momento. Então, isso é uma prova cautelar. Eu estou me garantindo de não perder o acesso à prova, pelo decurso do prazo, pelo decurso de tempo. Então, depende da autorização judicial e tem um contraditório diferido. Tá? O contraditório não será garantido na hora, mas em fase judicial específica, no momento legal, ele vai ter o contraditório garantido. Segundo, prova não repetível. É aquela que, se eu não produzir a prova naquele momento, pode ser que na repetição do exame, do ato, eu não consiga aquelas informações.
Porque assim, tem alguns exames que podem ser feitos diversas vezes e você vai ter vários resultados. Agora pensa no seguinte, que é o clássico, o exemplo clássico, o exame de corpo de delito. Você acha que a mulher foi lá espancada pelo marido, o homem foi espancado pela mulher. Você acha que na hora que ele fosse apresentar, se eu fizer um exame de corpo de delito ali na hora, eu não vou ter resultados muito diferentes do que se eu fizer uma semana, 2 semanas depois? Então por que chama-se prova não repetível? Porque eu não tenho como repetir aquele exame, aquele método de chegar à prova lá para frente, porque eu vou perder o direito, a forma, melhor dizendo, a garantia de produção de prova. Não depende de autorização judicial. Corpo de delito, você vai à delegacia e faz. Não tem que pedir para juiz. Só que tem contraditório diferido também. O que significa? Na hora não vai ter contraditório, mas lá na hora da fase judicial, o acusado vai poder se defender daquele exame que o corpo de delito, daquele resultado do exame de corpo de delito. Tranquilo? Terceiro, as provas antecipadas. Prova antecipada eu vou te mostrar na lei, porque é aquela que você pode acabar por alguma situação da testemunha, por exemplo, você pode acabar perdendo a chance de produzir aquela prova. Deixa eu te mostrar. Vou colocar na lei que fica melhor, que aí você vai enxergar, daqui a pouco a gente volta. Artigo 225 do Código de Processo Penal, 225, fala assim: se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, instrução criminal já é o procedimento da justiça, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. O que eu te falei? Depende da autorização judicial, então o juiz pode determinar isso, ou o juiz pode ser provocado pela autoridade policial a antecipar essa prova, só que tem um contraditório real. Porque olha só, imagina o seguinte, aquela testemunha-chave tá velha. A gente sabe que ela sofre ela está no caminho de chegar naquele alemão maravilhoso, Alzheimer. Porra, já pensou? Eu tenho uma testemunha embaixo do braço. Tô feito, vou prender esse filho da mãe. Chega lá na fase judicial, a pessoa esquece tudo, o Alzheimer abraça ela. Ou empacota, sabe? Vai jogar vôlei, faz o levantamento, aproveita o anjinho, já pega o braço e levanta. Não rola, mano. Então o que vai acontecer aqui? Eu posso pedir ao juiz, ou o juiz ele pode perceber, porque tem aquela historinha, né? Tá acompanhando o processo, faz parte da vida. Ele pode notar que há necessidade de antecipação daquela prova. Então, o que é essa prova antecipada? É aquela que é produzida antes do momento legal previsto, antes da etapa legal prevista. Por quê? Prova testemunhal se produz na fase judicial. Só que aqui eu estou produzindo uma prova testemunhal na fase investigativa, investigatória. Então é por isso que chama-se de prova antecipada. Eu até poderia fazer na fase judicial, que é o correto, é o que eu tenho que fazer. Mas eu corro o risco de perder aquela pessoa. A pessoa pode se ausentar, porque ela está se mudando, vai morar na Sibéria. Pensou? Então eu posso perder a possibilidade do contato. Então eu peço ao juiz ou o juiz de ofício, tá? Muito importante você lembrar isso. Por isso que é importante, né? Durante a fase investigativa, quem produz é a autoridade policial. Mas aqui o juiz pode mandar de ofício. Falar, amigão, produz essa porra. Por que o contraditório é real? Porque na hora ele já vai poder garantir a defesa da outra parte. Então aquele testemunho antecipado, que é o exemplo clássico da prova antecipada, o testemunho antecipado gera contraditório imediato. Não é diferido, não vai esperar fase judicial. Eu já posso confrontar aquele depoimento no momento. Por isso aquela história do advogado acompanhar também na fase investigativa, para ele poder saber o que está acontecendo e até dar umas porradinhas ali naquela história. Deu para entender? Então, por que eu te expliquei essa parte da prova? Porque é importante você lembrar, nunca se esqueça. A gente falou lá em cima que o elemento informativo não pode ser a base única de decisão do juiz. O juiz pode até se basear em alguns elementos, mas somente as provas que são produzidas na fase judicial é que podem formar a convicção do juiz, salvo essas 3 provas, que não são produzidas em fase judicial, mas que podem ser a base da decisão. Se eu quiser, como juiz, usar apenas a prova antecipada para formar minha convicção, perfeito. Ah, mas foi produzido na função investigativa, na fase investigativa. Nós temos previsão legal de que não tem nada de errado. Tá tranquilo? Para matar esse vídeo que tá rock and roll, né? Vamos falar sobre atribuição e competência. Tu lembra que a gente falou lá sobre quem é que conduz, a autoridade policial que vai conduzir
o inquérito policial, isso já está definitivo, é o delegado de polícia, tal, blá, blá, blá. Porém, você percebeu que eu destaquei lá no artigo 2º da Lei 2.830 o uso do polícia judiciária. E para piorar, o artigo 4º do CPP também faz isso, que é o artigo que inaugura, inclusive, o inquérito policial. E eu vou jogar na tela para você, que eu quero te mostrar uma coisa interessante. A polícia judiciária será exercida por autoridade policial no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais e de sua autoria. Povo de Deus, o que eu quero primeiro destacar para você aqui? É atribuído à polícia judiciária o poder de conduzir, junto à autoridade policial que vai ser que preside, né, a fase investigativa, é da polícia judiciária a atuação. Porém, se você estudou lá a parte de segurança pública prevista na Constituição Federal, o cara que está fazendo prova policial, que acaba estudando isso muito mais, no artigo 144, em vários momentos você consegue perceber que a própria Constituição, que é o nosso texto maior, ele estabelece uma diferença entre polícia judiciária e polícia investigativa. Tudo bem, o Código de Processo Penal é antigo, mas a Lei 12.830 não é. E ela repetiu, lembra do artigo 2º, a polícia judiciária? Qual é a diferença, Dalmo? Polícia judiciária é aquela que tem o poder de auxiliar o poder judiciário. A função dela é cometer as ações do poder judiciário. Mandado de prisão, por exemplo, né? Qualquer tipo de instrução dada pelo judiciário para que ele faça. A condução coercitiva de uma testemunha. A polícia investigativa é a que tem a função de levantar informações de autoria, materialidade para poder gerar lá a fase judicial. Então, a própria Constituição, que é posterior, 88, né, ao Código de Processo Penal, ela faz essa distinção. Mas se você notar, o nosso legislador, tanto no Código Antigo quanto na Lei Nova, ele utilizou o termo polícia judiciária como polícia investigativa. O que isso é importante para mim? Na hora da sua prova, você não pode considerar isso errado. Porque se você pegar uma questão falando sobre atribuição do inquérito policial, e ele colocar lá, compete à polícia judiciária, e você estudou essa parte que diferencia judiciário de investigativo, e você, tá errado, porque era para ser investigativa. Não está. No Código de Processo Penal, nosso legislador entende polícia judiciária como polícia investigativa. Ele deu à polícia judiciária as atribuições, tá? Então, é só para te explicar isso. Não tem nada errado. Eu esquematizei na tua apostila. Quando for uma ação, quando for um ato, por exemplo, de crime eleitoral, tá na mão de quem? Pô, se é eleitoral é federal, vai à Polícia Federal. Mas existe exceção. Eu esquematizei tudo para você no teu material. Se for um crime federal, Polícia Federal. Se for um crime estadual, Polícia Civil. Apesar que a Constituição prevê a possibilidade de, subsidiariamente, a Polícia Federal entrar num crime estadual, quando tiver repercussão interestadual ou internacional. Então existe essa diferenciação. Se for um crime militar, autoridade policial judiciária militar. E se for um crime eleitoral, como eu te falei, Polícia Federal, não excluindo a Polícia Civil, porque em algumas regiões não existe o órgão da Polícia Federal para investigação, então fica no rabex, no bom sentido, da Polícia Civil. A atribuição é muito fácil. Então, quando você tem um crime, primeira coisa que você faz, identifica que tipo de crime que é, para você poder gerar a chamada competência, atribuição e competência. Gerou o tipo de crime? Beleza. Agora eu sei quem é que tem o poder, se é a Polícia Federal, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Dal. Imagina que eu tenho a Polícia Civil do Estado de São Paulo fazendo um levantamento de informações na fase investigativa, só que eu preciso realizar diligências fora da minha circunscrição. Tem problema? Nenhum. Eu preciso fazer dentro da minha circunscrição, mas em outra comarca. Tem problema? Nenhum. Isso eu te provo pelo artigo 22 do CPP, está na sua tela. Presta atenção. Que uma vez definido quem é a polícia, depois a gente define a atribuição. Mas olha só, no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade que exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligência em circunscrição de outra, independentemente de precatório ou requisição, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Então, eu não preciso de carta precatória para poder realizar essa atividade, e se eu estiver em outra circunscrição e acontecer na minha presença, eu vou esperar. Aí eu posso ter necessidade da carta precatória ou não, depende muito do caso, né? Mas eu não quero entrar ainda nessa história que nós vamos estudar competência, de novo, né? Nós vamos estudar competência, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Mas entenda,
Nada impede que depois de definida a atribuição e competência territorial, que esse que é o foco aqui, nada impede que eu realize diligências em outra comarca, em outra circunscrição. Aí vai depender ou não de carta precatória. Então é muito interessante que, uma vez definido, não impede que eu acabe extravasando circunscrição para poder chegar até a verificação, a apuração efetiva daquele ato, daquele fato. Outra coisa também que é importante destacar, nada impede que as polícias atuem em união. Por quê? Por questão de competência material. Pode ser que eu tenha uma competência de matéria da Polícia Civil e no mesmo ato uma competência de matéria da Polícia Federal. Então, por mais que eu diga, ó, no caso do Estado é sempre Polícia Civil, tá? Salvo se for interestadual, internacional. Mas às vezes se for estadual e não for internacional ou interestadual, a PF pode participar, porque aquele ato também teve uma ação que é de competência da Polícia Federal e não da Polícia Civil. Porque você tem que lembrar de uma coisa, por que eu estou falando disso? Civil e Federal, elas possuem chamadas polícias especializadas. E se por acaso, dentro do Estado, acontecer uma ação que seja da Polícia Civil e que também tenha uma delegacia especializada da Polícia Federal, a Federal vai entrar. Então, eu coloquei na sua apostila essas características em relação à competência territorial. Isso aqui é muito fácil, não tem muita coisa para a gente ficar se preocupando, não. Tá? Então, matamos aqui o aprofundamento que eu precisava dos principais detalhes sobre o inquérito. Próximo vídeo a gente fala das características do inquérito. Tranquilo? E a gente acaba essa aula 1, porque provavelmente não, eu não vou forçar a barra. A gente tem que falar de instauração do inquérito, tem muita coisa ainda e eu não vou resolver isso agora. Então, próximo vídeo a gente mata a característica. Até a próxima aula.